Então tá, pessoal, começou a gravação, nós temos uma situação que vazou ácido no rio, 2.400 toneladas no rio, e temos que saber quanto de base forte, quanto de hidróxido de cálcio precisamos jogar lá para neutralizar esse ácido. Então, o primeiro passo é saber, né, qual que é a massa molar do ácido que caiu no rio. E aí estávamos falando, né, que primeiro temos que usar a tabela periódica e ver aqui qual que é a massa molar de cada elemento que compõe a minha molécula de ácido sulfúrico. Então tá, vamos ver aqui. Temos o meu ácido, com a minha letra maravilhosa. Então, primeiramente, vamos saber, né? Temos que saber aqui, ó, quanto que é o peso total dessa molécula. Vamos primeiro ver aqui quanto que pesa. Eu falo bastante pesa, pessoal, para vocês entenderem, mas está errado falar isso na química, tá? O correto é falar qual é a massa do hidrogênio. Então, do peso total aqui da minha molécula, qual que é a parte que corresponde ao hidrogênio? Então, como o colega ali falou, na tabela periódica, deixa eu abrir aqui, para todo mundo ver. Olha aqui, hidrogênio. Aqui embaixo é 1 grama. Então, se eu colocasse 1 mol de hidrogênio numa balança, apareceria 1 grama, que é 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. É muito hidrogênio. Então, tá, é 1 grama. Mas temos o índice 2 aqui, certo? Então, eu tenho 2 átomos aqui de hidrogênio dentro da minha molécula. Opa, o que eu fiz aqui? Então, vamos multiplicar por 2, então, beleza. Em 1 mol desse ácido, a parte que corresponde ao peso do hidrogênio é 2 gramas. Vamos ver agora o enxofre, que é o S. Vejam para mim na tabela qual que é a massa molar do enxofre. Vocês sabem ver? Aqui, ó, embaixo, ó, 32 gramas. Geralmente essa informação sempre está na tabela periódica. Então tá, 32 gramas. Ai, travou aqui. 32 gramas. E como eu tenho apenas um átomo de enxofre dentro da minha molécula, beleza. Eu não multiplico por nada, né? Então, eu vou deixar assim, 32 gramas. Por último, eu tenho 4 átomos de oxigênio dentro da minha molécula. Então, beleza, qual é a massa molar de um oxigênio? Vamos ver aqui na tabela periódica. Oxigênio. Qual que é a massa molar do oxigênio, pessoal? Então, vamos lá. 16 gramas, mas olha só, eu não tenho só um átomo de oxigênio. Opa. Não tenho só um átomo de oxigênio, eu tenho 4. Então, eu multiplico aqui por 4. Quanto que deu isso aqui, pessoal? 64 gramas. Então, tá sensacional. Então, a molécula inteira pesa quanto? Eu tenho 2 gramas do hidrogênio, eu tenho 32 gramas do enxofre, e eu tenho 64 gramas do oxigênio. Então, a molécula inteira pesa quanto? Somando tudo isso aqui, dá 98 gramas. 98 gramas. Sensacional! Então, olha só, uma moeda dentro do saco, né? 1 mol dentro do saco seria 98 gramas. Mas eu não tenho apenas uma moeda. Eu não tenho apenas 1 mol. Eu tenho muito mais. Então, como que eu descubro, né? Quantos mols? Quantas moedas tem no saco? Regrinha de 3. Se 1 mol do meu ácido tem uma massa, convertendo já para quilo, tá? De 0,098 quilogramas, converti aqueles 98 gramas em quilogramas, tá, pessoal? O importante é que seja tudo na mesma unidade. Quer converter para grama ou tonelada, tudo bem. Então, o que eu quero saber, quantos mols, né, é o X da questão, tem a quantidade que vazou, né, que seria 2 milhões de quilos, né, de quilogramas, que vazou no rio. Eu perguntei para vocês no grupo se vocês aprenderam notação científica, que seria para simplificar isso aqui. Mas quem não lembra da notação científica, tudo bem, pode colocar um número grandão aqui, e neste caso acho que não fica trabalhoso.
Se fosse expressar isto em notação científica, ficaria assim, 2,4 vezes 10 a 6 quilogramas. Então, tanto assim, por extenso ou por notação científica, os dois são corretos. Então, quantos mols que eu tenho? Relembrando como se faz uma regra de 3. Você primeiro multiplica os valores que você tem, que é 1 e 2.400.000, certo? Você faz um X, na verdade, você multiplica cada um. Fica cruzado, exatamente. Então, 2.400.000 multiplicado 1, beleza, né? É o 2 milhões mesmo, 2.400.000. Multiplicado 1, não precisa nem colocar. Então, tudo isso aqui eu divido pelo 0,098. Vou arredondar para 25 milhões, tá bom? Vamos simplificar a nossa vida. Isso aqui, ou por notação científica, nós escreveríamos como? Poderíamos fazer assim, ó, 2,5 a sétima. Porque olha só, imagina que a vírgula está aqui, né? A vírgula está aqui. Então, você voltou essa vírgula aqui 7 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria 6 se a vírgula ficasse aqui. Se fosse 25, vezes 10. Aí seria, sim, 6, porque aí a vírgula retrocedeu apenas 6 casinhas. 25 milhões. Então, caiu no rio 25 milhões de mols do ácido. Então, vamos aqui para o próximo passo. Equacione aqui no B, tá? Equacione a reação de neutralização do ácido sulfúrico com hidróxido de cálcio. Então, aqui, basicamente, vocês têm que saber que reação química que acontece entre o ácido e a base e balancear para poder saber a proporção, né? Então, vamos lá, colocar aqui as substâncias que reagiram. Quando um ácido muito forte com uma base muito forte reagem, quais eram os meus produtos mesmo? Vocês lembram? Exatamente. Sal, que nós não sabemos qual é ainda, e água. Então, o que acontece aqui? O cálcio vai pegar o lugar do hidrogênio. O hidrogênio vai ficar no lugar do cálcio. É por isso que se forma água aqui, certo? O sal, qual que seria o sal, então? Se o cálcio pegou o lugar desse hidrogênio. Cálcio. Opa. E o íon sulfato, certo? Beleza. Mas o que eu preciso saber agora? A proporção, certo? Por exemplo, para uma xícara, se eu quero fazer um bolo, para cada xícara de farinha, eu preciso de quantas xícaras de açúcar, certo? Qual que é a proporção aqui? Para cada molécula de ácido, quantos compostos iônicos do hidróxido de cálcio eu preciso? Temos que balancear a equação. Deixa eu colocar ali, passar limpo aqui. Pronto. Tá bonitinho aqui embaixo. Tá balanceada a minha equação, será? Não sei se vocês usam o método do macho, que eu acho que facilita bastante. Mas pode também ser só por tentativa e erro. Tudo bem. Por exemplo, vamos tentar usar o método do macho. De um lado, antes da reação, temos o cálcio, né, que é um metal. Então, temos um cálcio antes e um cálcio depois, tudo certo. Próximo, ametal, enxofre. O enxofre tem um antes e um depois, tudo certo. Macho, então seria o carbono, não tem. Depois H, hidrogênio. Antes temos 2 átomos no ácido e 2 átomos no hidróxido de cálcio. Porque vocês entendem quando eu coloco o índice 2 aqui do lado? Esse índice 2, deixa eu desenhar aqui. Esse índice 2 está falando o quê? Que esse composto iônico, ele é formado, né? Temos aqui o cálcio e temos 2 íons hidróxido ou hidroxila também. Então, como é uma ligação... Deixa eu arrumar aqui. Como é uma ligação iônica, não é covalente, eu não coloco tracinhos, tá? Eles simplesmente ficam, digamos, colados. Eles ficam colados, como ímãs, porque eles têm cargas opostas. O hidróxido aqui, deixa eu arrumar. O hidróxido, ele tem
Ele é monovalente, né? Ele tem uma carga. Aqui. Ele tem cada hidróxido tem uma carga negativa. E o cálcio, lembra que ele é bivalente, né? Que ele está no segundo grupo da tabela periódica. Então, ele é bivalente. Para neutralizar essa carga aqui 2+, ele precisa de duas cargas negativas. Então, é isso. Por uma força eletrostática, eles ficam coladinhos, que nem dois imãs. Se isso aqui fosse uma molécula, eu colocaria tracinho, né? Que são as ligações químicas. Mas nesse caso aqui eu não coloco. Eles estão colados por uma força eletrostática. Então, tá, considerando isso... Deixa eu apagar. Considerando isso aqui, então eu sei que eu tenho aqui, com o meu ácido, 2 átomos de hidrogênio, e com a minha base, também temos 2 átomos de hidrogênio. Nos meus produtos, eu tenho apenas 2 átomos de hidrogênio. Então, vamos balancear. 2. Beleza. Agora, nós temos 2 moléculas de água, certo? Vou desenhar aqui. Isso aqui, esse 2, representa 2 moléculas de água. Então, seria assim. Beleza. Então, certinho, né? Agora temos 4 átomos de hidrogênio. Porque nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. Ele só muda de lugar, o átomo. Então tá, e o próximo, O. Antes tem 4 aqui no ácido, tem 2 aqui na base, tá? Então temos 6 antes. E depois temos quantos? Oxigênios. Aqui temos 4. E aqui, vou desenhar de novo a molécula. Quantos átomos de oxigênio temos na água? Temos 2 átomos de oxigênio na água, certo? Porque são 2 moléculas. Então, é isso. Esse oxigênio simplesmente saiu daqui, certo? E um pouco daqui também. Tudo isso aqui, ó, essas moléculas daqui se desmontaram, tá, pessoal? E nem sei lá, jogo de Lego. Esses átomos se desligam, as moléculas são desmontadas, e você vai reutilizar as pecinhas de Lego, você vai reutilizar os átomos para montar coisas diferentes. Mas são as mesmas pecinhas de Lego. Você não jogou fora e nem criou do nada uma pecinha de Lego, certo? Você só mudou ela de posição. E quando você muda o átomo de posição, você está criando uma nova substância. Então é isso. Então, o oxigênio também está balanceado. Antes tinha 6 e depois continua tendo 6. Maravilha. Então, vamos lá. Então, já sabemos a proporção, né? A proporção, a resposta para essa pergunta, que é a B, né? Deixa eu ver. Equacione a reação de neutralização do ácido, né? Com a base. Então, tá. Então, para 1 mol do ácido, eu preciso jogar lá no rio quantos mols da minha base? Olha só, tem algum coeficiente estequiométrico do lado? Não, né? Para cada mol do meu ácido, eu preciso de 1 mol da base. A proporção é de 1 para 1, tá, pessoal? Para cada xícara de farinha, quantas xícaras de açúcar eu preciso colocar no meu bolo? Neste caso aqui, a resposta seria, para cada xícara de farinha, eu coloco 1 xícara de açúcar, tá bom? Balanceando a equação, sabemos a proporção. A próximo passo, já sabemos quanto de mol caiu no rio e sabemos a proporção que temos que considerar para neutralizar esses mols que caíram no rio. Então, qual é a próxima pergunta? Interprete a equação química que a gente fez ali, né? Que você formulou com relação à proporção de moléculas. Ah, tá, essa aqui que já era a resposta da C. Eu acabei me adiantando. Então, beleza, é 1 para 1. A D. Expressa a proporção em mol da questão anterior em proporção em massa. Simplesmente vamos pensar assim, quantos gramas da base eu preciso para neutralizar o ácido? Por exemplo, vamos falar assim, 1 xícara de farinha, para cada xícara de farinha, eu preciso de 1 xícara de, não sei, água. 1 xícara de farinha vai pesar a mesma coisa que 1 xícara de água? Não necessariamente. Eu sei quantas xícaras de cada um.
Mas, dependendo do que você colocar dentro da xícara, vai ter pesos diferentes. Como na química, a gente não pode ficar contando a xícara, contando molécula por molécula, né? Vamos pegar uma pinça mágica e separar molécula por molécula. Não dá, né? A gente coloca na balança. Quantos gramas da base precisamos jogar no rio para neutralizar 2.400 toneladas do ácido? Como que vocês fariam esse cálculo? Se para cada mol do ácido eu preciso de 1 mol da base, vamos fazer que nem Jack o Estripador por partes, né, pessoal? Quanto que pesa apenas 1 mol do hidróxido de cálcio? Vamos calcular isso. Quanto pesa 1 mol do hidróxido de cálcio? Vou colocando aqui. Qual é a massa molar do cálcio? Ou seja, se eu colocasse 1 mol de cálcio numa balança, que valor que apareceria, né? Quanto pesa 1 mol de cálcio? 40. Então, vamos lá. 40 gramas. Como eu tenho apenas um átomo de cálcio, eu deixo assim. Então, o próximo, o oxigênio. Não coloquei 2 aqui. Considerar... Tá, vamos por partes. O oxigênio, então, a massa molar dele é... Vamos ver, clicar aqui. 16. Então, beleza, 16. Como eu tenho 2 átomos de oxigênio nessa minha substância, que é o hidróxido de cálcio, multiplico por 2. E aí? 32. Então, beleza. 32 gramas, que é o peso que corresponde ao oxigênio. E o hidrogênio, de acordo com a tabela periódica, que a gente viu anteriormente, é 1 grama. Como temos 2 átomos de hidrogênio, né, multiplica por 2. Então, 2 gramas de hidrogênio. Sabendo quanto que pesa cada elemento que compõe este composto, então, no total, isso aqui pesa quanto? 1 mol dele, né? Temos que fazer 40, deixa eu colocar aqui mais bonitinho. O cálcio pesa 40, o oxigênio pesa no total 32, e o hidrogênio 2. Somando tudo isso, 74 gramas. Então, já sabemos quanto que pesa 1 mol. Mas beleza, eu não preciso neutralizar 1 mol de ácido. Eu tenho que neutralizar 25 milhões. Então, temos que fazer de novo aquela regrinha de 3. 1 mol vai pesar 74 gramas. Mas, né, como eu falei, beleza, se caísse só 1 mol de ácido no rio, tudo bem, é só jogar lá 1 mol de base e tá tudo certo. Mas não caiu isso, né, pessoal? Caiu 25 milhões de mols de ácido no rio. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 novamente. Como que eu montaria essa regrinha de 3? Ó, 1 mol de... 74. 1 mol da base, né? 1 mol da base vai ter uma massa, né? Se eu colocar isso aí numa balança, vai aparecer para mim 74 gramas. Mas eu não tenho 1 mol, né, pessoal? Eu tenho 25 milhões. 25 milhões. Então, tá, quanto que seria o valor de x de acordo com essa regrinha de 3? Né? Cruzando aqui, 25 milhões multiplicado 74, e o resultado dividindo por 1. Ah, sim. Então, pessoal, que lembra que eu falei que tinha que converter? E foi erro meu. Eu não converti isso aqui para quilogramas. Quando você for fazer o exercício, todos os seus cálculos têm que ser levados em consideração apenas uma unidade de medida, certo? Para não causar confusão. Então, deixa eu tirar isso aqui e colocar o que a gente tinha escolhido, que era o quilograma. 0,074 quilogramas. Saiu 1.850.000 quilogramas. 1.850.000. Ou 1.850 toneladas. Quem quiser colocar em notação científica, isso aqui pode colocar também, não tem problema. Ou deixar do jeito que está. Se eu preciso neutralizar 2.400 toneladas de ácido sulfúrico, eu vou precisar jogar no rio, então, 1.850 toneladas da base. É assim que você calcula, né? Como você pode neutralizar essas situações, né, de desastre ambiental e tudo mais. Ou na agricultura também, se você pega o pH do solo, você consegue calcular quantos íons de hidrogênio tem no solo, certo? Se está muito ácido, então tem muitos íons hidrogênios no solo.
Então, eu teria que saber, né, quantos quilos, quanta massa, né, de base eu preciso jogar no solo para, né, neutralizar todos aqueles íons de hidrogênio. Na agricultura, nós chamamos isso de calagem, de acordo com o vídeo lá que eu mostrei para vocês, que pode ser que é o calcário ou cal hidratada, né? Por que é importante você fazer isso aí? Porque, por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo do rio. Se eu colocar pouco, assim, menos que 1.850 toneladas no rio, vai sobrar ácido, o rio vai continuar ácido, né? Se sobrar ácido. Você não neutralizou todas as moléculas do ácido. E se você colocar a mais, né, mais do que 1.850 toneladas no rio, da base, você vai inverter o problema, né? Ao invés de ficar muito ácido, a água vai estar muito alcalina, o que também não é interessante. Você tem que deixar ele no pH próximo a 7, que é neutro. Tudo certo, pessoal? Vocês conseguiram entender? Deixa eu tirar aqui a gravação.